Então, tem uma outra pergunta sobre o túmulo de Ellen White. Diz que tem um obelisco e que isso se remete à maçonaria. Os pioneiros não acreditavam na trindade. A pergunta é, o que Ellen White diz sobre a origem do mal e a sua relação com a natureza? Ellen White era racista, porque ela condenava casamento entre negros e brancos. Se a pessoa fala assim, eu não creio em Ellen White, podemos batizar esta pessoa? Sim ou não? Existem escritos de Ellen White que não foram revelados e são mantidos em sigilo pela igreja adventista. Comedores, os comelões de carne não vão entrar no céu. Diz que ela diz isso, e que ela profetizou guerras que não aconteceram e profecias que não se cumpriram. Pode alguém ser batizado na hora dos votos? Vocês já ouviram um voto? Na hora do batismo? Você crê nisso, nisso, nisso? Se a pessoa fala assim, eu não creio em Ellen White, podemos batizar esta pessoa? Sim ou não? E aqui, eu quero ver que vocês têm coragem de responder. Nosso amigo foi duro. Batiza ou não batiza? E agora, na mira. Eu escrevi um artigo sobre isso, que foi publicado em um Ministério Adventista. Foi uma palestra feita para a Associação Geral há vários anos atrás. E veja, até o pastor Nix ajudou a encontrar algumas citações. A posição da igreja normalmente é a seguinte: ninguém é excluído do rol de membros da igreja por não crer em Ellen White. Então vamos supor que alguém foi batizado e começa a ter dúvidas, ela não é eliminada do rol de membros da igreja, como também se ela parar de devolver o dízimo. Se ela passar a ensinar isso e fazer proselitismo de sua vida, aí de sua dúvida, aí a coisa muda. Mas por outro lado, você vai ver que tem hoje as pessoas em alguns lugares, aqui tudo é perfeito, como eu falei ontem à noite, mas em outros lugares, às vezes não se toma muito em sério essa questão do preparo para o batismo. E acaba se tornando, usando uma expressão do sul da Bahia, que eu usei em um artigo também, se usa o batismo lava rápido. Mas, em realidade, espera-se que todo o membro da igreja esteja em plena conformidade, pelo menos com as 28 crenças fundamentais da igreja. E uma delas, de número 18, é a do dom de profecia, baseado em Ellen White. Veja, e o voto batismal também diz, você crê que uma das características da igreja remanescente é o dom de profecia? Não menciona no voto o nome de Ellen White, mas se você lê o voto batismal, você obriga e você batiza ela sem crer em Ellen White, você está obrigando ela a mentir em público. Eu creio, mas nem sabe o que é isso. Tem uma coisa muito interessante, deixa eu só recorrer. Eu acho que foi no ano de 2002. Estava aqui nessa igreja o doutor Isaías, o advogado da União, naquela época Nordeste, e ele disse uma coisa que me impressionou muito. Sabe que mais e mais pessoas estão, não sei hoje, mas naquela época, processando a igreja ou o pastor por serem eliminados do rol de membros da igreja. E ele disse aqui que o voto batismal e a ficha de batismo deveria se tornar um contrato, onde você assina conformidade com os princípios da igreja. E se você abdica deles, você está sujeito a ser eliminado do rol de membros da igreja. Isso foi implementado até em nível de divisão. Você pode fazer o que quiser, não vou dizer que se isso não foi levado em consideração no seu batismo, eu creio que Deus entenda a sua sinceridade. Mas nós deveríamos ser sinceros.
enquanto isto for uma cláusula da igreja, nós deveríamos esperar que as pessoas batizadas aceitem todas as cláusulas, inclusive esta antes do batismo. Ok? Pastor Adilson, esse conselho final que o pastor Tim falou é de fato o que a igreja adventista tem praticado. Se há um membro que ainda não está maduro o suficiente quanto à crença no dom profético dos testemunhos, espere um pouco, ajude-o a ele compreender, e eu vou falar porque, e a testemunha da serva do Senhor revela isso. Olha o que ela diz assim, ó: se nós perdermos a confiança nos testemunhos, cairemos das verdades da Bíblia. 5º volume dos Testemunhos para a Igreja, página 680. Então a tendência de um indivíduo que não crê nos testemunhos de Ellen White é também descrer dos escritos da palavra de Deus.